Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos agora entrando no Novo Testamento através do livro que escreveu o apóstolo Mateus. E nos deve chamar muita atenção já na genealogia, quer dizer, na árvore dos descendentes de Cristo na carne, porque Cristo, sendo Deus, ele se fez carne para habitar em nosso meio. E essa carne necessitava vir de uma descendência. E para que se cumprisse as Escrituras, como bem Mateus foi frisando nos momentos cruciais do seu Evangelho, para que se cumprisse as Escrituras. Então, para que se cumprisse as Escrituras, essa carne da qual a palavra se utilizou para viver entre nós, essa carne da qual Jesus se utilizou, o Filho de Deus, para viver entre nós se utilizou, deveria vir da descendência de Davi. E você vai ver a seguir o quê? Que de Abraão a José, a qual desposou a Maria, veio essa carne. Porque para o homem, este Jesus, este filho que Maria teve, seria de José. Nos documentos humanos, nos documentos terrenos, nos documentos seculares, ele seria filho de José, cumprindo as Escrituras que determinava que ele seria descendência de Davi. Mas o que chama a atenção nisso é já a graça e a misericórdia de Deus se fazendo presente nessa descendência. Porque nós estudando aqui, a seguir nós veremos que Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó e Jacó gerou a Judá, seu primogênito, e os outros 11 irmãos. Você vai ver então que Judá, o primogênito de Jacó, teve filhos que faleceram. Ele teve 2 filhos que faleceram. Em Gênesis 38, você vai estudar essa história, que é uma profecia para o que viria. Vai ver lá em Gênesis 38 que Judá, quando faleceu o seu segundo filho que ele havia, porque havia uma tradição, se um filho falecesse, um filho homem falecesse, outro filho, se houvesse na casa, outro filho solteiro, deveria ser dado àquela mulher viúva de seu filho que faleceu, deveria ser dado outro filho para que gerasse descendência ao filho que faleceu. E Judá já havia dado 2 filhos a Tamar. E ainda tinha um filho caçula em casa. Então ele disse a ela, você fica agora esperando que quando esse meu filho tiver a idade suficiente, eu o darei em casamento para que gere descendência a meus filhos falecidos. Mas então passou-se o tempo, o menino cresceu, tornou-se adulto e Judá não quis dar esse último filho que ele tinha a ela.
por uma superstição, talvez, disse, não, 2 filhos meus já faleceram, sendo casados com ela. Eu não vou dar agora o terceiro, ficarei sem filho. Então passou-se o tempo e Judá, numa das viagens dele, de pastoreio, Tamar soube que ele estaria passando por ali, então ele tinha ficado viúvo, estava sem mulher também, ela sabendo que ele passaria, se vestiu como uma prostituta, cobriu seu rosto e o esperou. Então, ele passando por ali, negociou com ela uma noite e ela gerou. E está ali. A Judá nasceram de Tamar 2 filhos. E de um dos filhos que nasceu por ela, veio a descendência de Jesus. Então veja, a misericórdia e a graça de Deus. Quando se fala em graça, se fala de um favor imerecido, algo que recebemos que não merecemos. Ela gerou filhos dele. Pela graça de Deus, ela gerou. Deus poderia ter fechado a madre dela, mas não o fez. Ela gerou porque foi feita uma justiça a ela, que esperava ter um filho para gerar uma descendência aos maridos falecidos, e o seu sogro tinha negado esse direito a ela. Então, o próprio sogro, pensando ser uma prostituta, gerou filhos na sua descendência. Gerou a descendência a Judá, do qual veio Jesus Cristo. Então veja, a graça de Deus se manifestou já ali em Tamar. E a misericórdia também. Então, graça é o que você recebe que você não merece. E misericórdia é quando você não merece, não recebe o que merece. Então, a graça permitiu os filhos. E a misericórdia permitiu o não vir o castigo sobre Judá por não ter querido dar o seu filho a ela. Então, Deus sempre vai agir com sua graça e misericórdia. E mais adiante também, na descendência, temos que a Salmão nasceu de Raabe Boaz. Veja, essa Raabe que aparece aqui, que foi citada, é aquela Raabe que acolheu, que conta lá em Josué, no capítulo 6, que acolheu os espias do Senhor que foram espiar a terra, que foram espiar a Jericó para levar o relatório até Moisés, até Josué. Então eles foram espiar e ela os acolheu. Então, essa Raabe era uma prostituta que, pela misericórdia, não recebeu o castigo merecido e, pela graça, recebeu o que não merecia, estar na descendência de Cristo. E um pouquinho adiante, ainda na descendência de Jesus, temos mais uma mulher, Ruth, que Boaz desposou Ruth, e de Ruth nasceu Obed, do qual nasceu Jessé, do qual veio o rei Davi. Veja, Ruth era uma moabita,
um povo afastado do povo de Deus. Os amonitas e moabitas eram descendência de Ló, dos quais nasceram das filhas de Ló, que deram vinho ao pai quando estava fugindo de Sodoma, que foram pousar em um abrigo, numa caverna. Lá deram vinho ao pai, com medo de que não houvesse mais homens para elas terem filhos, não houvesse mais homens para casamento. Seduziram o pai e deles tiveram Amon e Moabe. E essa Ruth, então, era uma moabita, descendência de Ló com suas filhas, que estavam afastados de Deus, mas que Deus trouxe por sua misericórdia e sua graça para a descendência também de Jesus. Então, a própria descendência de Cristo mostra o perdão e a misericórdia e o agregamento de todas as nações, línguas e povos. E é isso que o apóstolo começou mostrando aqui quando ele cita nomes de Tamar, de Ruth, de Raabe, mostrando a graça quando receberam o que não mereciam e a misericórdia quando não receberam o que mereciam. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, conforme no vídeo anterior, em que já fizemos uma análise do que e quais as intenções de quem Mateus queria atingir com o seu Evangelho. Veja o vídeo anterior para não ficar perdido nessa nossa caminhada pela totalidade das Escrituras. A genealogia de Jesus Cristo. Então, como foi dito, Mateus tem a preocupação de apresentar a Jesus Cristo não como um profeta comum, um homem nascido por vontade da carne comum, mas apresentá-lo como o Messias, o Filho de Deus. E esse Messias, como ele era prometido na descendência da carne, vindo por Abraão, vindo da descendência de Davi, então foi exposta toda a descendência de Abraão até chegar a Cristo. E é importante você ver que nessa descendência de Jesus já mostra toda a piedade, a misericórdia e a graça de Cristo na sua própria descendência. Então, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A Abraão nasceu Isaque. A Isaque nasceu Jacó. A Jacó nasceram Judá e os seus irmãos. A Judá nasceram de Tamar, Pérez e Zera. A Pérez nasceu Esrom. A Esrom nasceu Arão. A Arão nasceu Abinadab. Abinadab nasceu Naasson. A Naasson nasceu Salmão. A Salmão nasceu de Raabe a Boaz. A Boaz nasceu de Ruth, Obed. A Obed nasceu Jessé. E a Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Salomão.
da que fora mulher de Urias. A Salomão nasceu Roboão. A Roboão nasceu Abias. A Abias nasceu Asa. A Asa nasceu Josafá. A Josafá nasceu Chorão. A Chorão nasceu Uzias. A Uzias nasceu Joatão. A Joatão nasceu Acás. A Acás nasceu Ezequias. A Ezequias nasceu Manassés. A Manassés nasceu Amon. A Amon nasceu Josias. A Josias nasceu Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, nasceu a Jeconias Salatiel. E a Salatiel, Zorobabel. Nasceu Zorobabel. A Zorobabel nasceu Abiúde. A Abiúde nasceu Eliaquim. A Eliaquim nasceu Azor. A Azor nasceu Sadoc. A Sadoc nasceu Aquim. A Aquim nasceu Eliude. A Eliude nasceu Eleazar. A Eleazar nasceu Matã. A Matã nasceu Jacó. E a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. E aí então foram completos todos os descendentes de Abraão até José, que era descendência de Davi na carne, do qual veio o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. O Cristo esse concebido pelo Espírito, mas dito na descendência da carne de José, porque este era da descendência de Davi, o qual desposou a Maria, a Virgem que concebeu. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta. Eis
que a Virgem conceberá e darás à luz um filho, o qual se chamará Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. E pôs-lhe o nome Jesus.